Fala galera do GV, a aula de hoje é sobre revisão, para a gente pôr em prática aquilo que a gente vem aprendendo nas nossas videoaulas, tudo bem? Então vamos lá. Diz o seguinte, livro 3, Biologia 1, página 14, é logo o exercício número 1, exercício azul, tudo bem? Observe o esquema que mostra as sucessivas divisões que ocorrem após a formação do zigoto humano. Aí aqui tem a imagenzinha, houve a fecundação, já entrou em processo de multiplicação, fez o estágiozinho de mórula e aqui já está implementando lá no endométrio. Isso daqui, ó, é o endométrio sendo simbolizado, ok? Está acontecendo o processo chamado de nidação. Aí assinale verdadeiro ou falso. Primeira afirmação. A formação do zigoto é resultado da fusão de células gaméticas e normalmente ocorre dentro da tuba uterina. Verdade, molecada. A fecundação, em 95% dos casos, irá acontecer lá na tuba uterina, lá na voltinha da tuba uterina, certo? O zigoto sofre sucessivas divisões mitóticas, gerando células diploides com as mesmas características genotípicas e fenotípicas entre si. Verdade também, todas elas vão apresentar o mesmo combinação genética, logo apresentarão essas mesmas características. O blastocisto já possui diferenciação celular e algumas de suas células irão se modificar no futuro embrião? Sim, verdade. Ele já tem ali algumas células que começam a se agrupar para fazer uma determinada função e outras células que irão fazer uma outra função. Tudo bem? E por último, no quinto ou sexto dia, uma massa compacta de célula denominada mórula penetra no útero e se implanta no endométrio. Molecada, isso está errado, porque não é a mórula que vai se implementar lá. Tudo bem? Belezinha? O estágio de mórula é aqui, o estágio que se implementa é o blastocisto. Ou, página 15, exercício 4. Observe o esquema a seguir que ilustra a formação de gêmeos. Note que aqui eu tenho dois blastocistos. Esses dois blastocistos se implementaram no útero, certo? Houve nidação para os dois. Os indivíduos que se desenvolverão a partir dos embriões assinalados no esquema resulta, na maioria dos casos, da fertilização de, molecada, da maioria. E aí eu falei para vocês na nossa videoaula sobre isso, que quando rola gêmeos, 80% dos gêmeos não são iguais, beleza? Se eles não são iguais, é sinal que foram dois ovócitos fecundados por dois espermatozoides, um espermatozoide para cada ovócito, tudo bem? Provavelmente, na maioria dos casos, esses blastocistos aqui são de gêmeos não idênticos. Os gêmeos Renato e Marcelo e as gêmeas Cristina e Fernanda originaram-se de zigotos diferentes, distintos, ou seja, não são gêmeos idênticos. Apesar de apresentar o mesmo sexo, não são gêmeos idênticos, beleza? Já Eduardo e Rodrigo desenvolveram-se a partir de blastômeros originados de um mesmo zigoto. Opa, então peraí. Eduardo e Rodrigo já são gêmeos idênticos, tudo bem? Então a resposta certa vai ser o seguinte: dois pares de gêmeos são fraternos, ou seja, não são idênticos, que são o Renato e Marcelo, Cristina e Fernanda. Questão 5, página 25, questão número 5. A pele é um órgão bastante complexo do organismo, sendo responsável por diversas funções essenciais à vida. Assinale a alternativa que apresenta somente informações corretas sobre a pele. Beleza? Molecada, note que aqui eu estou falando da pele órgão, tá? Não confundam com o tecido epitelial. O tecido epitelial é um dos tecidos que compõe o órgão pele, tudo bem? Então vamos lá. Na epiderme, a camada externa da pele, encontra-se numerosas fibras colágenas e elásticas que conferem tonacidade e elasticidade à pele. Molecada, não é na epiderme que vai ter as fibras colágenas. Tem fibra colágena na pele? Tem, só não é na epiderme. A epiderme é a camada mais superior. A resposta certa vai ser letra D. Na camada externa da pele, denominada epiderme, encontram-se células que fabricam queratina. Queratina é aquela proteína que dá impermeabilização. A nossa pele precisa ser impermeável, porque se ela não fosse impermeável, junto com a água poderiam entrar inúmeras bactérias, vírus, protozoários ou qualquer micro-organismo que seja. Tudo bem? Então vamos lá. Queratina e a acumula inteiramente.
Quando repletas de queratina, essas células morrem e passam a constituir um revestimento resistente a atrito e altamente impermeável à água. Foi como eu falei para vocês na aula sobre tecido epitelial. O tecido epitelial, moçada, tem lá uma parte do tecido epitelial que ele é programado para morrer. A função dele é justamente morrer. Ele só vai completar a sua missão quando morrer. Por quê? Porque vai produzir tanta queratina, mas tanta queratina, que ela vai ficar impermeável. Logo, ela não vai conseguir absorver nutrientes externos, por isso que morre, mas essa é a missão desse tecido, para causar uma camada, uma membraninha ali, uma película que vai proteger a sua pele. Página 25, questão 1, aquela questãozinha rosinha lá dos exercícios de casa. As glândulas são estruturas formadas por agrupamentos de células epiteliais que se multiplicam e penetram no tecido conjuntivo subjacente, beleza? Show de bola? Eu havia dito isso para vocês. As glândulas, todas as nossas glândulas, são produzidas a partir do tecido epitelial. É uma das grandes funções aí do nosso tecido epitelial. Como exemplos de glândulas exócrina secreta para fora da corrente sanguínea. Anfícrina é a mista, vai secretar parte dos seus produtos para fora e parte dos seus produtos para dentro. E as endócrinas, que vão secretar os seus produtos, ou seja, o que a glândula produz, dentro da corrente sanguínea. Tem-se respectivamente. Cuidado com essa palavrinha, molecada. Respectivamente, é na ordem em que apareceu no texto. Então vamos lá. Glândulas exócrinas, salivares. As glândulas salivares são exócrinas? Bom, as glândulas salivares são exócrinas. Elas secretam saliva para fora da corrente sanguínea, no caso, na nossa boca, certo? Agora, anfícrina. A hipófise é anfícrina? Não, a hipófise ela é endócrina. Ela secreta lá inúmeros hormônios para dentro da nossa corrente sanguínea. A resposta certa, molecada, vai ser letra B. Salivares, o pâncreas, que é a única glândula mista que a gente tem, e a tireoide. Belezinha? Página 37, questão número 2, livro 3. A figura ao lado apresenta diferentes tipos de tecido conjuntivo de um chimpanzé. Aí tem a imagenzinha do joelho de um chimpanzé com inúmeros tecidos conjuntivos. Tecido adiposo, sanguíneo, cartilaginoso, propriamente dito, ou propriamente dito frouxo, e o ósseo, tudo bem? Lembrem-se que o tecido conjuntivo, moçada, ele tem várias especializações. Na nossa próxima aula, eu vou falar sobre o tecido sanguíneo. É um tecido extremamente importante para o nosso Enem, para as nossas provas. Bom, vamos lá. Com relação aos tecidos destacados na figura, analise as afirmações a seguir. Todos os tecidos representados são de origem mesodérmica. Sim, molecada. Lembra daquelas 3 camadas embrionárias, endoderme, ectoderme e mesoderme? Show de bola. Então, o tecido conjuntivo, ele tem origem mesodérmica. Alguns genes podem ser expressos por todos os tecidos representados? Sim, alguns podem. Todos vão ser expressos por todos? Não. Porque se todos os genes fossem ativados em todos os tipos de tecido conjuntivo, eu não teria essa diversidade de tecido conjuntivo que temos, certo? Terceira afirmação. A elastina é uma proteína comum a todos os tecidos destacados? A todos não, meus amores. Porque, por exemplo, no sangue não tem elastina, certo? Não tem fibras. Ele é um tecido mais líquido, né? E quarta afirmação. Nem todos os tecidos representados são irrigados por sangue. Verdade. O tecido cartilaginoso, nós vimos que não tem sangue passando por ele. Por isso que é um dos grandes problemas, né, de cicatrização, de recuperação do tecido cartilaginoso. E quinta afirmação, macrófagos são constituintes comuns em pelo menos 4 dos tecidos mostrados na figura? Sim, eles são. Os macrófagos são aquelas células de defesa do nosso corpo que fagocitam inimigos, principalmente bactérias. A resposta certa, letra C. Página 39, questão 10. Um dos grandes problemas do câncer é a metástase. Uma vez que células do tumor se espalham pelo corpo e invadem outros tecidos, por serem de rápido crescimento, tais células necessitam de grande suprimento de nutrientes. Molecada, só um minutinho. Se ela precisa de uma grande quantidade de nutrientes, quem é que traz o nutriente? É o próprio tecido sanguíneo, são os vasos sanguíneos, certo? Então é algo comum a todos os tumores serem bastante rodeados de tecido sanguíneo. Quando essa invasão ocorre em cartilagem, não há o desenvolvimento de tumor, pois o tecido cartilaginoso
não tem vasos condutores. Então, ó, não possibilita a formação de vasos sanguíneos. Se não forma vasos sanguíneos, não há chegada de nutriente para desenvolver esse tumor, belezinha? Por isso que tumores em tecido cartilaginoso são extremamente raros. Com relação ao tecido ósseo, agora a gente vai começar a falar do tecido ósseo, marque verdadeiro ou falso. Primeiro, o osso é um tecido vivo em constante autodestruição e autorreconstrução ao longo da vida adulta. Verdade, molecada. Tem lá os osteoblastos e os osteoclastos. A remodelação óssea serve para algumas funções, como liberação do cálcio para uso de tecidos variados e reparo de microfraturas. Sim, é verdade, molecada. Quando a gente tem uma deficiência nutritiva alimentar, onde a gente passa a ingerir menos cálcio do que deveria, o nosso corpo ele não pode ficar sem cálcio. O cálcio ele é um sal mineral extremamente importante no impulso nervoso, na coagulação sanguínea, na contração muscular. Então ele é um sal mineral muito importante para os organismos vivos. A gente não pode ficar sem. Se a gente não está ingerindo cálcio, o nosso corpo ele vai parar por isso? Não, ele vai dar um jeito de buscar em nós, no nosso próprio corpinho, uma fonte de cálcio. A maior fonte de cálcio serão os ossos e os dentes. Tudo bem? Então, verdadeiro. O tecido ósseo apresenta-se formado por células e por material intercelular denominado matriz óssea. Verdade. Composta em indivíduos adultos por aproximadamente 65% de substâncias inorgânicas. Essa substância inorgânica que ele está falando aqui, molecada, são os cálcio e fósforo, beleza? E 35% de substâncias orgânicas, como proteínas. Verdade. Verdadinho. E a última afirmação, as células responsáveis por digerir e reconstruir o tecido ósseo são os osteoblastos e os osteoclastos, respectivamente? Não, ele inverteu aqui, moçada. Quem vai digerir é o osteoclastos e quem vai produzir é o osteoblasto. Então, essa é falsa. Página 58, exercício 15. Os aparelhos ortodônticos exercem forças diferentes daquelas a que os dentes estão naturalmente submetidos. Nos pontos em que há pressão ocorre a reabsorção óssea, enquanto no lado oposto há deposição. Deste modo, o dente é deslocado na arcada dentária, à medida que o osso alveolar é remodelado. O osso é do dente, tá, molecada? Este é um exemplo de plasticidade do tecido ósseo, apesar das características de rigidez deste tecido. O processo de reabsorção anteriormente descrito ocorre através dos osteoclastos, moçada. É ele que reabsorve, é ele que vai tirando o osso, desfazendo o osso e reciclando, né? Pegando cálcio, usando ele para fazer outras coisinhas. Bom, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Na nossa próxima aula, a gente vem para a nossa última sessão de exercícios de revisão. Beijão, molecada. Até a próxima. Tô com saudade. Valeu!